Bom dia a todos e todas. Hoje o tema do Notícias Teológicas é Movimento Católico Global pelo Clima e Laudato Si. E a nossa convidada é a ilustre Suzana Regina, que é mestranda da Teologia pela PUC-Rio e também pertence ao Movimento Católico Global pelo Clima. Então, em nome da professora Maria Clara, que inclusive faz aniversário hoje, eu agradeço a sua presença. Bem-vinda, Suzy. Muito obrigada, Kátia, e muito obrigada, Cátedra, em nome da Kátia, em nome da Maria Clara. Realmente, coincidência enorme de ser justo hoje o aniversário dela, né? Mas já vou começar, então, compartilhando minha tela para a gente entrar direto no assunto. Vou colocar aqui. Estão vendo bem? Ok. Sim. Opa. Bom, como a Kátia já falou, né, eu faço parte do Movimento Católico Global pelo Clima. Eu sou uma animadora Laudato Si, que é um dos programas de formação que eles têm. Eu sou desde 2017. E, além disso, também, desde o final do ano passado, eu comecei a trabalhar como tradutora freelancer deles. Então, mais do que nunca, quando eu comecei a ser tradutora, eu estou por dentro de todas as atualizações, de todos os programas, todas as campanhas. Então, vai ser muito bom poder compartilhar com vocês sobre o movimento. E sou mestranda, né, em Teologia pela PUC-Rio. E gosto de falar também nas minhas apresentações que eu sou bolsista CAPES Prozuc, porque nesse momento que a gente está passando no nosso país tão difícil e com tantos cortes, eu sou uma bolsista, estou sobrevivendo e representando os diversos outros pesquisadores que também estão aí na luta. Então, para começar, eu vou colocar aqui 2 videozinhos, porque eu achei o máximo o convite da Kátia para falar sobre esse assunto justo hoje, porque a gente está no meio da semana Laudato Si, que a gente está comemorando 5 anos desde que a carta encíclica do Papa Francisco foi assinada, foi na celebração de Pentecostes de 2015. Então, eu vou colocar aqui o convite que o Papa Francisco fez para a Semana Laudato Si e depois um videozinho também da Semana Laudato Si mesmo. Vou colocar aqui. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. E o outro videozinho contextualizando a Semana Laudato Si nessa pandemia. Learning how to properly lament and reconcile with all of creation, and we're learning how to do that now in this emerging, again, as everyone said, living into the earth community. We're discovering the stations of the cross in a very new way with creation and cosmos. We also have the Easter season, the liturgical season of Easter, in which perhaps slightly less known, but still a practice in the last 30 years, is the Stations of the Resurrection, a time when we celebrate and remember the hopeful witness and expression of the Paschal Mystery that Esqueci de fechar outra janela, ficou com o áudio por cima. Mas espero que tenha dado para ver direitinho. Continuando, então. Opa, peraí. Cliquei no negócio errado. Então, a partir desse convite do Papa Francisco, né, vocês já estão participando da Semana Laudato Si,
porque uma das coisas fundamentais dentro dessa celebração de 5 anos são as palestras e a conscientização sobre a Laudato Si e sobre, então, o Movimento Católico Global pelo Clima, que é uma das organizações principais por trás dessa organização, da celebração da Semana Laudato Si. O movimento, que a partir de agora eu vou começar a chamar pela sigla em inglês, que é GCCM, ele surgiu alguns meses antes da encíclica Laudato Si ter sido publicada, e foi, inclusive, uma coisa um pouco misteriosa, assim, a maneira como o grupo se reuniu, é que líderes regionais de diversos países foram convocados para uma reunião no Vaticano em janeiro de 2015, mas eles foram convocados para essa reunião sem saber exatamente qual era o assunto, quem que ia estar lá, o que é que estava acontecendo, e era uma reunião justamente com líderes para se falar sobre a Laudato Si, que estava sendo, então, organizada, já estava, imagino, no processo final de escrita pelo Papa Francisco. E, então, eles foram convocados para esse documento que ainda não tinha sido publicado, ninguém sabia muito bem o que era. E, então, nesse encontro já, algumas pessoas, então, decidiram, junto e em sintonia com essa reunião e com a própria movimentação por parte do Vaticano, de criar esse movimento mundial como, né, com a intenção de ser um dos braços fundamentais para a efetivação prática da Laudato Si. Porque isso, a partir do momento que a gente lê a encíclica, a gente vê o quanto que fica claro a intenção de mobilizar as pessoas para partir para a ação, né? Colocar a nossa fé em prática. E então, o movimento é fundado em janeiro de 2015 com essa intenção de ajudar a colocar a Laudato Si, que ia ser então publicada, em prática, e isso pensando também num projeto a longo prazo. A missão, então, do GCCM é servir a família católica mundial para colocar a Laudato Si em ação pela justiça climática e pela concretização da ecologia integral, né? E esse entendimento de lutar pela justiça climática relacionado à fé católica já é em si uma prática da ecologia integral que o Papa Francisco fala tanto na encíclica. Justamente porque a ecologia integral é o único caminho para nós católicos de viver realmente uma justiça climática em sintonia com a nossa fé. Então, é a nossa fé católica que nos motiva a agir. Nossas decisões e operações são guiadas pelo discernimento à luz das Escrituras e da doutrina da Igreja. E, inclusive, eu não faço parte do comitê diretivo da organização, mas eu sei que as reuniões que eles fazem são reuniões mensais, todas pelo Zoom, inclusive a maioria das pessoas conhecem o Zoom agora por causa da pandemia, né? Mas o Movimento Católico Global pelo Clima, eu acho que desde 2015 mesmo, se reúne sempre pelo Zoom, e todos os momentos dessas reuniões iniciam e terminam com um momento de oração. Além disso, eles fazem retiros com as pessoas da organização. Então, assim, na própria prática institucional e organizacional do GCCM, eles colocam em prática essa ecologia integral que entende que precisa ter o aspecto espiritual para poder também colocar em prática suas próprias ações enquanto organização. Estamos, então, a serviço da Igreja para levar o papel integral que a criação desempenha em nossa tradição religiosa e em nossas vidas como cristãos. Quem somos, então? O GCCM é um movimento muito grande. Atualmente já somos 900 organizações membros católicas, desde paróquias a instituições católicas mesmo, né? A gente tem, por exemplo, a Caritas Internacionales, Caritas de diversos países que fazem parte, o Movimento Magis faz parte. Existem várias iniciativas, tanto de grandes nomes como essas que eu mencionei, quanto nomes menores, fraternidades, irmandades. O movimento franciscano é muito relacionado, então as JPICs, não sei como é que fala a sigla direito, que é o Comitê de Justiça Climática Integral, alguma coisa assim, dos franciscanos, de diversos países também faz parte.
Além disso, também universidades, né, instituições educacionais católicas. Eu não sei se quem está assistindo aqui lembra do evento que a cátedra organizou, da celebração dos 50 anos da Concilium. Teve um padre filipino que veio, o padre Dani Pilário. Ele faz parte do Instituto St. Vincent Theology School, lá nas Filipinas, faz parte também do Movimento Católico Global pelo Clima. Então, assim, é um movimento bem diversificado, de vários níveis, né? Desde níveis internacionais, organizações grandes, a esse nível mais regional, nacional, local. E, inclusive, então, tem também os animadores Laudato Si, do qual eu faço parte, que são esses líderes comunitários que ajudam as suas comunidades dentro do seu próprio contexto a se conscientizarem e colocarem a Laudato Si em prática. E existem também os capítulos locais, que são, então, uma espécie de comitê diretivo nacional. Nem todo país tem isso ainda. O Brasil tem, na verdade, não é nenhum capítulo local, porque, na verdade, um dos membros do comitê diretivo é brasileiro desde que foi fundado o movimento, que é o Igor Bastos. E as duas pessoas, então, que estão liderando atualmente no comitê diretivo, o diretor executivo é o Tomás Insua, que é argentino, e a Cristina Leano, que é dos Estados Unidos, como diretora adjunta. Além disso, né, e assim, o comitê diretivo tem vários membros, muita gente, e existem vários funcionários também, né, de coordenadores da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola. É uma organização bem complexa, bem grande mesmo. Mas tem também esse comitê consultivo, então, para mostrar como existe um vínculo muito forte com o próprio Vaticano, que são esses 5 cardeais. E eles também, tanto quanto o comitê diretivo, tem uma diversidade de culturas, né, representação de diversos países e diversos movimentos dentro da igreja, o comitê consultivo também mostra essa diversidade do movimento, porque temos esses 5 cardeais, que são de 5 países diferentes, né? O Tagle das Filipinas, o Ribate da Papua Nova Guiné, o Barreto de Peru, o Lerite de Luxemburgo e o Ouédraogo de Burkina Faso. Assim, é um movimento bem grande, bem complexo, bem ramificado, mas bem organizado também. Como que a gente trabalha, então, sendo uma organização tão grande, tão diversificada, né, a nível internacional, nacional, local, regional, comunitário? A estratégia é uma abordagem integral, reconhecendo as conexões entre as ações pessoais, interpessoais e comuns. Nenhuma se dá sem a outra, né? A gente não pode pensar em soluções para a crise climática tendo como ação só uma frente, né? A gente tem que entender que é realmente uma interligação de ações que precisam ser feitas ao mesmo tempo. Por isso que a gente precisa de diversas dimensões de ação. Promovemos, então, momentos globais chaves para que a família católica também participe ativamente. Então, a gente não se restringe só a campanhas religiosas católicas, mas a gente também faz bastante propaganda e ajuda os católicos a se envolverem nas campanhas globais por justiça climática. Fortalecemos as comunidades de base com formação de líderes locais, campanhas e recursos gratuitos, e muitos recursos no site do movimento. E incentivamos e ajudamos a conexão e intercâmbio entre instituições, indivíduos, organizações e movimentos ao redor do mundo. Isso eu acho um dos aspectos mais positivos do movimento, essa rede realmente que ajuda a criar entre pessoas do mundo inteiro que podem, então, realizar esse intercâmbio de saberes e de experiência, né? A gente aprende muito com o que os outros conseguem colocar em prática, pensar como que a gente consegue colocar em prática dentro do contexto que a gente vive. Existem, então, 3 dimensões principais através da qual o GCCM busca colocar em prática a Laudato Si, que é a dimensão espiritual, a dimensão de estilo de vida e a dimensão da esfera pública. Né? Mais uma vez, eu ressalto, né? A partir do momento que a gente entende essa ecologia integral e como tudo está interligado, a gente entende que a nossa própria ação e maneira de se organizar e de colocar as coisas em prática tem que ser também
integral, né? Tem que estar interligada em diversas dimensões. Por isso que a gente fala de uma transformação interna que possibilita a transformação externa, que por sua vez também incentiva uma contínua transformação interna. Então, a gente fala dessa dimensão espiritual, onde a gente trabalha muito a conversão ecológica. Existe, então, por exemplo, o Retiro Laudato Si. Existem vários recursos no site para liturgia de missa pelo dom da criação. Então, existe uma preocupação muito grande para consolidar essa base espiritual que, então, possibilita a mudança de estilo de vida, para a partir, né, desse fundamento espiritual a gente poder concretizar uma vida exemplar, né, uma vida dessa encarnação da Laudato Si. Eu percebo muito que quando as pessoas buscam saber mais sobre a Laudato Si, a pergunta que sempre surge é: então, o que eu posso fazer de prática mesmo na minha vida? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer de ação concreta para viver a Laudato Si? Mas é uma ansiedade tão grande de colocar as coisas em prática logo, que a gente esquece que o primeiro passo tem que ser uma conversão ecológica pessoal. E daí eu dou como exemplo, no meu caso, quando as pessoas me perguntam o que eu estou fazendo, né? Um dos exemplos que eu dou é que eu estou virando vegana. E isso imediatamente assusta as pessoas, porque, vamos falar a verdade, todo mundo adora uma carne, eu inclusive. Mas então, você se disponibilizar a fazer uma mudança de vida tão drástica, né, e acaba sendo um sacrifício enorme, e é um processo de mudança radical mesmo. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma motivação anterior e né, fundacional, assim, né, basilar. Por isso que a dimensão espiritual é tão importante, porque é o que dá conteúdo concreto para a gente poder se comprometer a longo prazo com um estilo de vida de consciência ecológica. E, por último, então, a dimensão pública, porque a partir do momento, né, que a gente tem, então, essa conversão ecológica pessoal, que se traduz em um estilo de vida, a gente quer também, então, ampliar isso para que mais pessoas possam ter a possibilidade de viver de uma maneira em mais sintonia com a criação, cuidando da criação, né? Por isso que, então, essa dimensão da esfera pública, o movimento se preocupa muito em mobilizar e defender as políticas justas, né? Que lutam por um cuidado da criação melhor, mais equilibrado, mais sustentável. Então, coloquei aqui alguns, como é que fala? Ressaltei aqui algumas das realizações do movimento que mostram o quanto que existe um trabalho sendo feito que tem tido muitos frutos já, apesar de só ter 5 anos. Já em 2015, quando o movimento foi fundado, teve a COP21 no final do ano. E o movimento conseguiu 900 mil assinaturas de católicos pela justiça climática, que foram entregues pelo cardeal Huns, e então todos os representantes das autoridades que estavam presentes ouviram as demandas que faziam parte dessa carta que foi assinada pelos católicos. Outra realização grandiosa também é esse incentivo que é feito pela Marcha Global pelo Clima, que só em 2015 o movimento já tinha conseguido mobilizar 40 mil católicos, e isso a cada ano existe uma mobilização enorme. Não sei dizer os números atuais, mas assim, eu acho que chama muita atenção que já no primeiro ano de fundação do movimento, conseguiram motivar 40 mil católicos a participar. E, inclusive, eu coloquei, então, a fotinho aí, que o GCCM foi o mediador para possibilitar o encontro do Papa Francisco com a Greta Thunberg, que é uma das grandes ativistas da Marcha Global pelo Clima e das Sexta-feiras pelo Futuro, né? E temos também a participação do GCCM no Acordo de Paris, onde eles fizeram a transmissão de uma mensagem diretamente do Polo Norte pela Justiça Climática e também entregaram uma declaração interreligiosa ao presidente da ONU, que na época era o Kim Moon, da Coreia, né? Atualmente já é outro secretário-geral. Inclusive, falei o termo errado, né? Eu coloquei presidente da ONU, mas é secretário-geral o termo certo. Atualmente é como é que é? Antônio
Guterres, se não me engano, que é de Portugal. Mas temos aí, então, a foto do diretor executivo, Tomás Insua, com o Kim Moon, que era o secretário-geral na época. Fizemos também uma grande campanha, e continuamos fazendo uma campanha muito grande, pelo Tempo da Criação, que é um movimento ecumênico global, que já existia desde antes da Laudato Si. Ele ressalta, é um movimento ecumênico, é praticado por diversas linhas protestantes, evangélicas, ortodoxas, e em 2015, depois que a Laudato Si foi publicada, o Papa Francisco, então, declarou 1º de setembro, que é quando começa o Tempo da Criação, o Papa Francisco declarou como Dia Mundial de Oração pela Casa Comum, e o Tempo da Criação vai até dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis. Todo ano, então, existe esse Tempo da Criação. É um movimento, é um momento muito especial de oração e ação pela Casa Comum. Depois, no final, vou colocar o link também para vocês poderem ver. E a fotinho que eu coloquei aí é do Papa Francisco plantando uma árvore. Foi no final do ano... Não, né? Foi em outubro do ano passado. Foi muito marcante, porque foi a primeira ação concreta de um Papa pelo Tempo da Criação, e que foi também, marcou o início do Sínodo da Amazônia. E tudo isso foi organizado pelo Movimento Católico Global pelo Clima. Temos também o Programa Católico de Desinvestimento em Combustíveis Fósseis, que é atualmente o maior grupo de desinvestimento em combustíveis fósseis a nível mundial. São mais de 350 instituições católicas que já assinaram compromissos e já fizeram desinvestimento. E 350 pode parecer pouco, mas o número total, na verdade, é 1.400. Então, assim, somos a grande maioria das instituições a nível mundial que estão desinvestindo em combustível fóssil. E até o final do ano passado, os cálculos eram de que já foi desinvestido $1 trilhão em combustíveis fósseis. Isso é muito grande, porque a extração de combustível fóssil, né, e a poluição causada pelos combustíveis fósseis é uma das razões principais pelo aquecimento global. Então, esse programa é sensacional também. E temos também outra realização que é contínua, que são os animadores Laudato Si e as ecoparóquias. São programas de formação que existem desde 2016 e, né, eles trabalham em campanha. Existe não só a formação dos animadores e a disponibilização de material, mas são feitas também campanhas para dar continuidade, né? Isso é muito importante. As coisas não são pontuais. Existe sempre um acompanhamento contínuo, recursos contínuos para as pessoas poderem manter a prática a longo prazo para cuidar da criação. Vamos entrar, então, na Laudato Si. Repetir várias vezes o quanto que o GCCM é movido por essa compreensão da ecologia integral. Então, como que a gente pode entender a Laudato Si? Eu acho que um dos pontos primordiais para entender a Laudato Si é que ela parte de uma chave hermenêutica, de uma teologia contextual. Inclusive, quando a gente pensa sobre o Sínodo da Amazônia, que causou tantos transtornos e, né, uma falta de compreensão enorme, principalmente por parte de pessoas que não estão acostumadas com uma teologia latino-americana, eu acho que o X da questão é justamente o quanto que as pessoas não estão acostumadas a nível, né, público, né, para fora da esfera acadêmica, entender o que é uma teologia contextual. A gente parte desse princípio de ver, julgar e agir, né, fazer teologia a partir da realidade em que se vive. E isso é um caminho, um trajeto traçado pelo Papa Francisco na encíclica, que fica muito claro. Ele, primeiro, pelo fato dele ter, para escrever a própria encíclica, ele mesmo fez esse processo, né? E ele trouxe pesquisadores, analistas, cientistas, teólogos, pessoas de diversas áreas da igreja e fora da igreja, para ver, né, reconhecer a crise socioambiental em que vivemos. Então, a encíclica começa já trazendo muitos dados científicos e específicos para a gente poder
apenas reconhecer, né? O passo de reconhecer é fundamental. E eu acho que agora na pandemia também, uma das coisas que mais tem ficado clara é a dificuldade das pessoas entenderem o contexto maior em que a gente está vivendo, reconhecer as coisas que estão acontecendo e como são frutos de algo anterior, né? Coisas que são frutos de uma crise social, uma crise ambiental. Então, reconhecer é um passo fundamental para a gente não correr o perigo de cair num negacionismo, que também, infelizmente, está tão comum hoje em dia. E a partir do momento que, então, a gente consegue reconhecer essa crise socioambiental, a gente pode partir para esse segundo passo de julgar, né? De julgar num sentido de discernir. E para fazer esse discernimento, a gente, e o Papa Francisco faz esse caminho na encíclica, a gente tem que voltar às fontes da nossa própria fé, que tem algo a contribuir, mesmo para quem não professa a nossa fé, como reconhecimento da dignidade que a criação tem em si. E também, nesse processo de discernimento, a gente tem que fazer não só voltar às fontes, mas voltar, né, se colocar diante da integralidade dos saberes de uma maneira integral para entender a crise atual, né? A gente não pode, assim como o GCCM entende que para a gente colocar em prática a Laudato Si é preciso uma abordagem a partir de dimensões diferentes, né? Dimensões diversas. A gente precisa também buscar entender a crise atual a partir de esferas diferentes, de saberes diferentes, né? Não só a partir da ciência, não só a partir da fé, mas também a partir da arte. Existem várias dimensões para a gente poder entender o quanto que é complexo essa crise socioambiental que a gente vive. E então, com esse, né, reconhecendo, vendo a realidade que a gente vive, discernindo sobre essa realidade que a gente vive, a gente pode então pensar em como agir, né? E daí uma das coisas mais impactantes que o Papa Francisco coloca é essa questão da conversão ecológica, e que precisa acontecer a nível pessoal, a nível local e a nível global, né? E mais uma vez, esses níveis também estão interrelacionados, não é? Existe um processo realmente, primeiro eu vou pensar na minha conversão pessoal, para daí ter um impacto local e daí pensar em estratégias globais. Mas é um processo que também está muito, né, interligado e conforme pessoas diferentes, organizações diferentes conseguem ir dando os passos mais avançados, ajudam outros a então entrar no processo e a coisa vai se dando aos poucos. Eu vou fazer um resumo bem pontual sobre a Laudato Si a partir então desses três passos de ver, julgar e agir. E então, em primeiro lugar, coloquei aqui essas pequenas representações para mostrar o quanto que a gente vive uma crise socioambiental, né? Existe uma divergência enorme na maneira como a riqueza é distribuída no mundo, na maneira como a crise, as consequências de como essa riqueza é distribuída afetam o mundo. Existe uma divergência enorme também nisso. Então, a gente tem aqui esse primeiro quadro que mostra o tamanho da riqueza econômica de um país, medido através do PIB. Esse mapa é de 2016, então a gente vê como os países do norte global estão bem mais inflados do que os países do sul global. E a gente tem ainda esse outro gráfico que mostra, esse mapa que mostra o quanto que é ainda mais inflado o mapa quando a gente faz essa comparação do PIB per capita, também de 2016. Então, assim, a gente vê claramente que a riqueza está completamente mal distribuída. E, além disso, coloquei também esse outro mapa que mostra a extração de combustíveis fósseis. Esse mapa é de 2007. Eu estava querendo achar gráficos que fossem todos mapas que mostram um mapa inflado, porque eu acho que é uma maneira... A imagem impacta a gente mais do que se fosse um gráfico de barras ou coisa assim. Então, esse eu só achei de 2007, eu não achei o de 2016. Mas, mais uma vez, a gente vê o quanto que o sul global é o mais afetado e o norte global acaba tomando as riquezas para si. Então, por que isso é relevante, né? Como que isso tem a ver
com a crise ambiental que a gente está falando. E aqui eu coloco essa citação da Laudato Si. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto, e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deteriorização do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. O Papa Francisco deixa muito claro, né? A crise social e a crise ambiental são uma mesma crise, né? As coisas estão interligadas, né? Tudo tem uma implicação direta nas diversas dimensões da realidade humana. Então, se existem países que têm a maior riqueza do mundo, consequentemente, outros países estão em detrimento dessas riquezas. E isso causa um impacto enorme a nível social, a nível do que pode ser realizado nesses países que são que mais sofrem essas consequências, o que eles podem acaba limitando demais o que os países podem fazer se eles não têm essas riquezas, né? Se não existe um equilíbrio de como as coisas são distribuídas, de como as coisas são intercambiadas. Então, a nível de julgar, a partir do momento que a gente entende, então, que existe um desfalque, né, de como as coisas acontecem no mundo a nível econômico, a nível político, a nível social, a gente tem que, então, voltar para a essência da nossa fé e reconhecer o que é a criação em que a gente crê, né? Se a gente fala de um Deus criador, a gente precisa reconhecer o dom da criação e o quanto a criação é uma comunidade de fé, uma comunhão de seres criados por Deus para o amor. Então, se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte, à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa com a sua linguagem própria. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes sobre a ecologia integral, é de entender que nenhum saber e nenhuma visão de mundo pode ser absolutizada. É preciso uma integração das diversas dimensões, dos diversos saberes, das diversas visões de mundo. Por isso que é preciso um diálogo entre todas essas frentes diferentes. E nós, enquanto cristãos, somos chamados isso de uma maneira muito especial por reconhecer a criação como dom dado por Deus e nós humanos, enquanto criatura pertencente a essa criação, somos criaturas limitadas, estamos em comunhão enquanto criatura com essa criação, mas somos também os únicos capazes de cuidar dessa criação. Por isso que então o Papa Francisco vai dizer na Laudato Si, nessa citação que eu coloquei aqui no final, que viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Inclusive, no início da Laudato Si, uma das citações que o Papa Francisco faz é do patriarca Bartolomeu, em que ele diz que todo pecado contra a criação é um pecado contra Deus, né? Tudo que fere a criação está ferindo o próprio Deus, né? Se a gente consegue reconhecer que quando a gente ofende o próximo, a gente está ofendendo a Deus, é preciso reconhecer também que quando a gente ofende a criação, os processos naturais, né, a maneira como a natureza deveria ser cuidada, a gente está afetando também diretamente a Deus e a intenção de amor de Deus na criação. Então, fazendo esse discernimento, a gente pode pensar em como agir. E aqui eu coloquei a fotinho do sínodo, porque eu acho que foi um dos frutos mais marcantes da Laudato Si na prática, né, a nível de campo de ação eclesial.
porque foi um sínodo que nasceu dessa reflexão ecológica intrinsecamente relacionada com a reflexão cristã. E que mostrou o quanto que entender essa dinamicidade entre o nível local, regional, tem também um significado extremamente importante a nível universal. O Sínodo da Amazônia era para a realidade local da Amazônia e as necessidades específicas eclesiais pastorais da Amazônia. Mas, a nível profundo teológico, né, as implicações pastorais do que foi refletido para a Amazônia tem também, ajudam, né, os outros locais, né, a nível universal da Igreja Católica, a se pensar como ser igreja hoje, dentro desse contexto em que a gente está vivendo. Então, um mundo interdependente não significa unicamente compreender que as consequências danosas dos estilos de vida, produção e consumo afetam a todos, mas principalmente procurar que as soluções sejam propostas a partir de uma perspectiva global e não apenas para a defesa dos interesses de alguns países. A interdependência obriga-nos a pensar num único mundo, num projeto comum. Mas a mesma inteligência que foi utilizada para um enorme desenvolvimento tecnológico não consegue encontrar formas eficazes de gestão internacional para resolver as graves dificuldades ambientais e sociais. Para enfrentar os problemas de fundo, que não se podem resolver com ações de países isolados, torna-se indispensável um consenso mundial que leve, por exemplo, a programar uma agricultura sustentável e diversificada, desenvolver formas de energia renováveis e pouco poluidoras, fomentar uma maior eficiência energética, promover uma gestão mais adequada dos recursos florestais e marinhos, garantir a todos o acesso à água potável. O Papa Francisco é muito ambicioso na encíclica, né? Porque ele faz esse caminho de mostrar não só a necessidade de uma conversão ecológica a nível pessoal, mas também a nível global, né? A gente precisa mobilizar um movimento internacional e de redes de relações, né? Para que então seja possível ações concretas nos diversos ramos da realidade humana, da maneira como a sociedade se organiza, para a gente poder mudar essa estrutura social injusta na qual a gente vive e diante da qual muita coisa já foi naturalizada, né? E a gente não percebe. Se a gente for pensar na nossa realidade aqui no Brasil, as regiões periféricas que existem em todas as cidades foram já quase naturalizadas, né? Existe uma dificuldade das pessoas perceberem o quanto as próprias, né, as periferias do país são consequências da maneira como as políticas foram realizadas no nosso país, como a distribuição das riquezas foram feitas no nosso país, como as oportunidades foram dadas a certos grupos, certas raças, em detrimento de outras, né? São dimensões muito diversas que implicam nas consequências dessa crise socioambiental. Por isso que a ação precisa vir também em diferentes níveis e sempre buscando também ter uma implicação, né, na política. E isso, às vezes, parece uma coisa muito problemática, né? Existe uma dificuldade enorme das pessoas aceitarem essa dinâmica entre igreja e política. Mas se a gente reconhece política enquanto, né, relação humana, é preciso se pensar como promover o bem comum, e o bem comum, né, a partir da dimensão cristã, é uma das coisas fundamentais para a gente colocar em prática o reino de Deus. Então, necessariamente, nós, enquanto pessoas cristãs, devemos ter uma consciência política e um ativismo, não ativismo, mas assim uma mobilização, né, pelas políticas que lutam pela justiça, que lutam pelo bem comum. E para encerrar com uma citação que dá mais esperança, né, porque eu acho que se conscientizar sobre a crise socioambiental dá muita angústia, porque é realmente assustador o contexto em que a gente vive. Mas aí o Papa Francisco traz, né, essa citação boa aqui pra gente. Nem tudo está perdido.
Porque os seres humanos capazes de tocar o fundo da degradação podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. São capazes de se olhar a si mesmos com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos rumo à verdadeira liberdade. Não há sistemas que anulem por completo a abertura ao bem, à verdade e à beleza, nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo dos nossos corações. A cada pessoa deste mundo, peço para não esquecer esta sua dignidade, que ninguém tem o direito de lhe tirar. Essa é a grande esperança que a gente tem e que é uma certeza, né? Na nossa fé cristã, a nossa esperança é uma certeza. A gente sabe que Cristo já venceu a morte. E nós também podemos lutar pelo bem, porque a gente sabe que o bem vence sempre no final. Então, não é em vão essa nossa luta pela justiça climática. Coloquei aqui, então, os sites para vocês terem como referência, vocês podem tirar print da tela. O site do Movimento Católico Global pelo Clima, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. E coloquei também, então, o site da Semana Laudato Si, que tá com muita programação em diversos países, e no Brasil tá com uma programação enorme também, vários eventos acontecendo essa semana, vai até domingo. Coloquei também o site do Tempo da Criação, que acontece, então, de 1º de setembro a 4 de outubro, todos os anos, e é um movimento ecumênico. E, por último, o site do Compromisso Laudato Si, para quem quiser, então, para quem, né, ainda não tinha se envolvido com a Laudato Si, quiser dar um primeiro passo de comprometimento com a conversão ecológica, nesse site, é um site bem simples para preencher um formulário de que você vai se comprometer a nível pessoal, ou você pode se comprometer também enquanto paróquia ou movimento eclesial, por uma vida de cuidado com a criação. E coloquei também meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, porque eu também disponibilizo alguns materiais sobre ecologia e sobre teologia. E, por último, antes de, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, para ser fiel, então, a essa ecologia integral, né, que precisa ter diversas dimensões, nosso momento de reflexão e partilha teológica aqui precisa encerrar também com um momento de oração, eu acho. Não sei se vocês conseguem ler, mas se conseguirem ler, por favor, rezem comigo. Deus de amor, Criador do céu e da terra, tudo que neles E de tudo que neles contém, nos criastes a vossa imagem e nos e nos tornastes administradores administradores da vossa criação. Nos Nos abençoastes abençoastes com com o o sol, sol, a água e a terra fértil para nutrir a todos. Abri Abri as nossas mentes, tocai os nossos corações, para que possamos atender ao vosso dom da criação. Ajudai-nos a ser conscientes de que a nossa casa comum pertence não apenas a nós, mas a todas as suas criaturas e todas as futuras gerações, e que é nossa responsabilidade preservá-la. Que possamos ajudar a cada pessoa a garantir o alimento e os recursos que necessitam. Fazei-vos presente para os necessitados nestes tempos difíceis, especialmente os mais pobres e que correm o risco de serem esquecidos. Transformar o nosso medo em sentimentos de isolação em esperança da eternidade, para que possamos experimentar uma verdadeira conversão do coração. Ajudai-nos a demonstrar solidariedade criativa para abordar as consequências desta pandemia global. Tornai-nos corajosos para abraçar as mudanças que são necessárias na busca pelo bem comum. Que possamos sentir agora, mais do que nunca, que estamos todos interligados e interdependentes.
Fazei com que possamos escutar e atender ao grito da terra e ao grito dos pobres. Que estes sofrimentos atuais sejam as dores de parto para um mundo mais fraterno e sustentável. Oramos sob o olhar amoroso de Maria, auxílio dos cristãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Obrigada, Suzy, pela sua exposição e mais do que nunca, a esperança também, né? Finalizando com essa oração, né? Para nos motivar a ter essa conversão ecológica. Então, eu convido a todos que estão aqui presentes, quem deseja fazer alguma pergunta para a Suzana. Manuel Duarte, professora, por favor, o tema do primeiro slide que eu não consegui copiar. O segundo foi agir, o primeiro. Vai estar disponível? Sim, Todos os nossos encontros agora estão sendo disponíveis pelo YouTube depois, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Suzana, parabéns pela apresentação, viu? Gostei na hora que você tocou no ponto do julgar. O julgar ali, você foi inspirado pelo Espírito Santo, você deu um toque muito bacana, tanto é que eu vou colocar num artigo que eu vou escrever no jornal. Mas eu queria dizer para você que é justamente o julgar, que sempre nessa teologia do ver, julgar e agir, que já foi implantada desde o Concílio Vaticano II, que aconteceu no Vaticano II, o que aconteceu quando chama para Laudato Si. O Papa João XXIII convocou todos os cardeais e arcebispos e ninguém sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer, e ninguém sabia o que era. E nem o Papa também sabia, na época, o que ele ia fazer. Aí eu sei que ele abriu todas as janelas do Vaticano, entrou aquele vento, começou a ventilar aquele vento no meio dos cardeais, aquela velhariada toda, né? Aí ele falou assim, os ventos novos que vocês estão vendo entrar esse vento dentro aqui do Vaticano, dessa sala, ventilando, levantou os papéis, tudo. Aí falou, vocês estão vendo isso? É isso que eu estou querendo, ventos novos dentro da igreja. Então, a Laudato Si, acho que foi isso que aconteceu na igreja atualmente. Foi um vento que um está olhando para o outro, ninguém está sabendo direito o que é que está acontecendo. Então, a coisa agora que está assentando, dimensionando nas coisas. E o julgar que é, assim, bastante, que a gente tem que pegar a palavra de Deus, né? E encaixar dentro da gente, na atividade nossa. Muito bacana, muito bem colocado, parabéns. Eu que gostaria de fazer uma observação, gostaria que você pudesse me dizer. A semana passada, um amigo meu, ele comprou terras no Pantanal. E ele foi lá pela primeira vez. Ele andando a cavalo, está lá. Ele, no sítio dele aqui em Araçatuba, ele está plantando floresta, 50% do sítio dele aqui, 50% de mata nativa da Mata Atlântica. E lá no Pantanal, ele andando a cavalo com o caseiro, com o administrador, chegou para ele, o administrador olhou aquela mata bonita, né? O administrador virou para ele e falou assim, patrão, se o senhor me arrumar uma motosserra, eu derrubo isso sozinho. Ou seja, parece que para eles aquilo é um empecilho, aquilo é atrasa, aquilo é um troço que a estraga, que atrapalha. Eles não têm a dimensão, o entendimento de que aquilo é útil, aquela mata é útil. Aí esse meu amigo falou, não, pelo amor de Deus, eu não quero que você derruba nenhuma árvore. Mas veja só, parece que certas pessoas não têm esse entendimento de que é uma mata, uma floresta, um meio ambiente ambiental. Se você puder fazer uma observação sobre isso, eu agradeço. Parabéns pela apresentação, Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. Vou responder essa primeiro, só porque senão eu vou esquecer, tá? Eu vi que o Adail levantou a mão, depois a gente retoma. Eu acho que existe uma dificuldade enorme, e eu até diria que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de entender as coisas da natureza como necessárias, né? E o quanto que cada uma tem uma função muito específica. E eu acho que
o mais assustador dessa dificuldade das pessoas é que é uma questão anterior de uma educação mal feita, né? A educação, e não só no Brasil, em outros países também, uma educação que mostre realmente, né, o quanto as aulas de biologia estão relacionadas com as aulas de letras, né? Tá tudo muito relacionado. Não tem como a gente pensar, né, na mata ali ribeirinha sem pensar, né, de tirar essa mata sem pensar na implicação que isso vai ter para a comunidade camponesa, né, a quilômetros de distância, porque as implicações são muito diretas. Eu acho que a dificuldade de entender também é que as implicações são a longo prazo. Existe um processo, né? A gente não vê na hora o dano que a gente causa com uma pequena ação de desprezo da natureza. Então, fica mais difícil das pessoas se conscientizarem. Se elas não tiveram uma formação mais integral, elas não vão ver as consequências imediatas do quanto que são as nossas ações humanas que estão afetando o ambiente e que estão causando os danos sociais também. Então, é difícil porque há um panorama muito grande, né? As consequências se dão aos poucos, mas são a longo prazo e são profundas, né? Atingem dimensões profundas. Então, a Dail pode fazer a pergunta que eu tinha visto que você levantou. A Obrigado, pergunta não é bem uma pergunta, é mais em cima do que o Francisco falou, porque a Laudato Si, ela, lá no capítulo 6, ela traz um assunto que é exatamente sobre a educação e espiritualidade ecológica. E é o que, no caso que ele citou do exemplo lá no Pantanal, é exatamente o que ainda falta para muitos moradores daquela região, aliás, para o Brasil em si, é essa educação, essa espiritualidade. Porque a própria Laudato Si, no 202, ela fala exatamente o que? Ela fala da falta a consciência de uma origem comum. E é isso que nós, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa origem comum para levar a ecologia, para levar o sentido da vida com relação a essa pertença a um futuro partilhado, para que todos possam viver esse momento. Então, o Papa, quando ele fez essa encíclica, ele quis nos mostrar que surge, assim, para nós, um grande desafio cultural e espiritual e, ao mesmo tempo, educativo. É isso que está implicando, no caso, a nossa situação hoje. É um processo de regeneração que nós precisamos, a cada dia, gradativamente, ir aprimorando o conhecimento aos nossos futuros herdeiros, né, que são os filhos, netos, e assim, alunos, aqueles que não têm ainda voltado para a realidade da espiritualidade ecológica. É só isso, porque quando ele tocou no assunto, eu me lembrei, eu falei, eu vou voltar ao assunto. Não abriu uma pergunta, era só uma observação. Ótimo, muito obrigada. Eu acho que essa questão da educação é muito importante mesmo. O Leonardo Boff, ele tem uma expressão que eu acho que é ainda mais profunda para a gente entender como deve ser feita essa educação ecológica. Ele fala de uma alfabetização ecológica. E a gente tem que ter muita paciência, justamente porque são pequenos passos para a gente ir trabalhando nessa conscientização das pessoas. E por isso também que é tão importante ter essa formação a nível local, né, pessoal, ver com quem que eu posso conversar para ir trabalhando essas coisas. Maria Luísa, pode falar. Obrigada, Suzana. Eu estou muito feliz de ter encontrado você e essa apresentação. Eu sou uma ecologista de longa data. Entrei para o catolicismo, eu sou uma nova convertida por conta da ecologia. E agora eu estava exatamente querendo antenar como é que está o movimento ecológico dentro da igreja, e você hoje me apresentou o que eu ainda não conhecia absolutamente nada. Estou muito feliz. A gente sabe que a alfabetização ecológica ela está na contramão da relação do homem com a natureza, que foi dito a ele que a natureza estava a serviço dele e a gente descobre que nós é que estamos a serviço dela. Essa mudança é uma mudança muito profunda
Fiquei super feliz de saber que você virou vegana. Oba, mais uma para o time, porque é o que a gente pode fazer pessoalmente pelo planeta mesmo. E que eu gostaria de te perguntar como é que a gente faz para levar esse movimento para dentro das paróquias que estão assim bem distantes ainda desse assunto, com festas bem antiecológicas. Eu fico muito impressionada como as comemorações são feitas com nenhuma consciência ecológica. Então, eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa, como a gente chega nas paróquias. Então, no site do Movimento Católico Global pelo Clima, tem vários recursos práticos, né? De guias, orientações, listas de coisas práticas que se podem fazer, liturgias para se celebrarem. Mas a nível de formação de líderes, a gente tem o curso de animadores Laudato Si. Porque, a meu ver, né, a melhor maneira da gente trazer esse movimento para dentro das paróquias é através desses animadores, porque precisa de uma certa estrutura estratégica, né? Então, precisa de pessoas para serem a referência dentro das comunidades eclesiais de como criar essa conscientização. E tem que ser uma pessoa da comunidade, porque tem que ser alguém que conhece a realidade das pessoas que frequentam determinada comunidade, determinada paróquia. Então, se não existe nenhum animador Laudato Si na comunidade que você frequenta, no lugar que você frequenta, você pode muito bem se tornar uma animadora Laudato Si. E enquanto não tiver, também eu me disponibilizo para dar palestras no Rio de Janeiro, por enquanto, em qualquer lugar, através do Zoom. Mas existem várias outras pessoas também que estão trabalhando nisso. Então, mais alguém? Alguma pergunta? Muito obrigada. Nada? Um comentário? Diga, Adail. Eu tenho uma pergunta. Você não... desculpa, você. Essa ideia, né, com relação ao que a Maria Luísa falou, você não acha que, devido à falta da humildade humana, nesse excessivo entusiasmo que alguns tomam, não está fazendo com que a sobriedade e a humildade não goze assim, uma inteira ligação com relação à ecologia? No sentido da presunção humana, assim, né, de não haver uma necessidade? Isso. Eu acho, sim, é uma grande dificuldade. E daí que a gente vê o quanto que a crise socioambiental, ela não é só uma coisa de hoje. Ela está mais gritante hoje, mas são questões da própria realidade humana pecadora. Né? A presunção humana de se achar acima de tudo fere todas as dimensões relacionais. Então, fere a nossa relação com Deus, fere a nossa relação com o próximo, fere a nossa relação com nós mesmos e fere a nossa relação com a criação. Então, assim como estamos interligados enquanto comunidade de amor criada e querida por Deus, estamos também interligados pelas consequências do pecado, que afeta todas essas interligações. Né? É complicado. Um amigo, um colega da igreja, me diz assim, ó, se nós não conseguimos superar a fome das pessoas, o auxílio das pessoas pobres, e não vai conseguir nunca ajudar o meio ambiente, a questão ambiental. Então, ele me disse isso. Ele falou assim, que em primeiro lugar tem que salvar as almas, os pobres, a miséria, porque o meio ambiente não vai ter jeito, não tem espaço, não tem condição. Primeiro tem que salvar os homens, as almas, os pobres, para depois... É isso que você disse, está tudo interligado, né? E infelizmente, também nós somos o primeiro meio ambiente que a gente conhece, né? Esse meio ambiente corporal é ele que tem que ser tratado. Né? Exatamente. Eu acho que tem tratado junto, as duas coisas juntas, né? Mas esse eu acho acesso imediato. A gente conhece o mundo a partir de nós mesmos, né? Eu acho que uma das coisas que mais afetou o cristianismo e o desenvolvimento do pensamento cristão foi o dualismo.
E que, na verdade, o dualismo é também uma das consequências do pecado, né? A gente rompe a capacidade de entender o quanto tudo está relacionado e interligado. E daí, no desenvolvimento do pensamento, veio o dualismo platônico, veio o dualismo maniqueísta, veio o dualismo cartesiano, e tudo isso só reivindicou ainda mais essa divisão entre corpo e espírito, matéria e divino, né? Infelizmente, é a bagagem que a gente traz, então superar isso é um caminho árduo, mas cheio de esperança, porque a gente tem a certeza de que Cristo venceu. Em outras palavras, né? Não é fácil desenvolver, então, essa humildade cristã ou sadia e uma sobriedade feliz se nós nos tornarmos autônomos em relação a tudo. Se nós nos excluirmos do lugar, acharmos que tudo tem que ser do jeito que Deus quer e não do jeito que nós podemos fazer para que Ele possa querer. O nosso eu ocupa muitas vezes o lugar do centro da relação. Então, nós fazemos com que as coisas se tornem até um bem e mal necessário, mas do nosso jeito, e não do jeito que realmente que Deus quer. Uhum. Exatamente. Raquel, diga. Eu tenho uma dúvida bem basiquinha, assim, você me desculpa, mas é bem inicial. A Lao Tzu, ela que deu início àquele movimento global ou foi o contrário? Porque você explicou daquele movimento global, falou que é católico e falou da Lao Tzu, aí eu fiquei um pouco confusa nessa passagem. Obrigada. A Laudato Si, ela surgiu através do Papa mesmo, iniciativa dele, trazendo essa abordagem de cientistas, teólogos, especialistas de diversas áreas. Mas daí, o Vaticano, já em preparação para a publicação da Laudato Si, convocou então essa reunião com diversos líderes, e a partir disso que surgiu o Movimento Católico Global pelo Clima. Então, assim, são, na verdade, duas coisas independentes, mas interrelacionadas, né? O movimento existe para colocar em prática a Laudato Si. Muito bem. Mais algum comentário? Gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo. Muito importante. Suzana, boa tarde. Diga. Só um complemento que o rapaz falou agora há pouco, acho que é o Francisco, né, se não fala a memória, Francisco, falou da dificuldade da gente fazer com que a ecologia ganhe essa importância diante da situação que o mundo vive. Os países mais pobres com a miséria, né? É difícil você falar em ecologia para quem não tem um prato de comida, como ele colocou, né? Mas talvez aí tem uma ideia, né? Talvez a gente pudesse, nessas comunidades, mostrar o quanto que a ecologia pode ajudar eles, até profissionalmente, né? Até ganhar algum dinheiro. A gente sabe que os materiais descartáveis, todo aquele processo, claro, não depende só da gente, nem só das paróquias. É um processo mais amplo que envolve os governos poderem também incentivar isso também. Mas também pode transformar aquilo num meio de subsistência também, em uma forma de produzir algum ganho para eles. E talvez o caminho seja por ali, ele percebendo o valor que a natureza, né? Quantas coisas são desperdiçadas aí, jogadas fora, são, né? O meio ambiente agredido no meio ambiente. Acho que é por aí que tem um pouco também que pode ser pensado. Exatamente. Por isso que é tão importante esse nível comunitário local, né, das pessoas que conhecem o contexto, para ver como efetivamente dá para colocar em prática, né? Obviamente, as estratégias de uma conscientização ecológica numa favela vai ser diferente do que no centro urbano, do que no campo, do que na Amazônia. Então, exatamente isso que você disse. É possível, mas as pessoas que vão ser capazes de reconhecer qual é esse caminho possível são as pessoas que vivem nessa realidade. Certamente. Ô, Suzana, tá bom, eu estou animada de continuar a conversa e
você, em algum momento lá, você coloca primeiro de uma conversão espiritual, depois do estilo de vida, porque você vai comunicar pelo exemplo. E eu tenho essa impressão também, que o ensino é exemplo, a gente ensina sendo. E esse estilo de vida, ele pode ser começado com a gente mesmo, com um processo, porque não sei se você tem conhecimento, mas tem um assunto seríssimo que acomete assim, as águas que nós convivemos. Tem um estudo do Lago de Lucerna, é muito interessante, em que os peixes começaram a adoecer e eles foram pesquisar por que adoeceram, era poluição, trocaram a água, modificaram a água do lago e depois os peixes continuaram morrendo e até que se chega à história do uso de medicamentos dos seres humanos que não são filtrados e que chegam nas águas e que afetam a natureza. Então, esse é um assunto importantíssimo que, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente precisa de remédios. Se a gente precisa de remédios, a gente afeta a natureza. E afeta numa estrutura tal que há modificações, outros estudos de Londres mostrando das mudanças genéticas a partir de produtos químicos das medicações que a gente toma. Então, acho que o exemplo que precisa ser em qualquer comunidade, em qualquer ambiente que a gente vá, é o ambiente corporal, o que a gente faz com o nosso corpo. Eu sei que você é um amante da teologia do corpo, eu também sou, e acho que o caminho, a teologia do corpo precisa estar muito próxima desse caminho do clima, porque não vai ter outra saída se a gente não entender que o nosso corpo é divino e que a gente tenha esse outro braço que a gente pode contribuir com todas as pessoas, com todas, por onde a gente passar. Eu acho esse um caminho bem forte, sabe? Muito bem, é isso mesmo. Tudo é corpo, né? Parece que a gente esquece. Tudo que é humano é corpo. Maria Tereza levantou a mão. Eu não consegui pegar do começo, uma pena, mas esse tema me fascina, me encanta, e eu queria só colocar uma coisinha, não sei se vai acabar ficando redundante, mas eu estava lembrando da segunda leitura do último domingo da Carta de São Pedro, falando para quando a gente for colocar da razão da nossa esperança, para a gente fazer docemente, com paciência, né? E aí vai até de encontro com o que já foi conversado aqui depois, da questão da nossa humildade. Acho que a gente precisa pedir muita sabedoria para o Espírito Santo, porque, ao mesmo tempo, a gente precisa desse fogo, desse ardor, dessa paixão de defesa de tudo, da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ter muita paciência com a gente mesmo, com o caminhar da igreja, com o caminhar da humanidade, que tudo é processo, nada acontece rápido, e a gente não deve perder a paciência se as pessoas demoram para aprender. Toda essa questão da alfabetização, uma criança não aprende a ler e escrever de um dia para o outro, né? E em termos de humanidade, esse processo realmente é lento. E isso não deve desanimar, isso faz parte, e toca a nós, nesse momento da história, viver esse despertar. E o despertar é lindo, mas é plantar sementes, né? Então, da gente pedir muita sabedoria para o Espírito Santo, para não perder esse ardor, essa paixão que é necessária e que vai fazer essas sementes serem espalhadas com amor, com unção do Espírito, poder do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, com paciência, com a gente mesmo, paciência com os outros, paciência com o processo da igreja e da humanidade. É só isso.
Aí, amém. Para quem não sabe, Maria Tereza é minha mãe. Levantou a mão também, não sei qual que é o nome, tá o endereço de e-mail. Roberto, Roberto, diga. parabenizar aí pela sua palestra, muito oportuna. E me veio à mente também que, há uns tempos atrás, a ONU fez um levantamento de um país africano que estava passando por séria crise alimentar. E não havia esse problema. Aí se descobriu o seguinte, que essas populações viviam basicamente da pesca, no rio importante lá da África. O que acontece? Com a eliminação dos hipopótamos, começou a não ter alimento para os peixes, porque o seu excremento alimentava os peixes. Então, se descobriu que realmente o equilíbrio ecológico foi rompido. Daí a fome que passou a assolar esse país. Ok? Excelente esse exemplo. Isso mesmo, está tudo interligado. Muito bem. Algum outro comentário? Alguma pergunta? Acho que podemos encerrar por aqui. Foi bastante produtivo. Muito obrigada, Suzana, pelas suas reflexões e também, né, motivações para que nós possamos realizar, concretizar essa conversão ecológica. E obrigada a cada um de vocês pela participação, até a Maria Tereza, que está... É Campinas que está agora? Campinas, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês, e a próxima semana o nosso convidado é o pastor Felipe dos Anjos, né, que vai falar um pouquinho com a gente, tá bom? Então, logo mais vocês vão receber o link, e um pouquinho mais tarde também vou disponibilizar a gravação da palestra de hoje. Só um último comentário. Uma das pessoas que acompanhou a gente aqui hoje é o Luciano, da Diocese de São José dos Campos. Eles têm sido uma das dioceses mais ativas com o Movimento Católico Global pelo Clima, e eles estão fazendo vários eventos nessa semana, e ele disponibilizou alguns links aí na caixinha do chat, que vale a pena conferir. Parabéns, Maria Tereza, pela garota, ela arrasou. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.